Santa Casa e você. Apoio Centerlimp, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Crismed, compromisso com a saúde. Biomega, medicina diagnóstica. Olá pessoal, o programa Santa Casa e você já está no ar. Na edição de hoje, no nosso quadro médico, vamos falar sobre transplante de medula óssea e a importância de ser um doador. Temos também as dicas do plano com a Vitória Simões. E na sequência, no segundo bloco, temos uma entrevista com o médico psiquiatra Dr. Bruno Reis. Santa Casa e você está começando? Não saia daí. Programa Santa Casa e você já está de volta. Vamos chamar a Vitória Simões, que tem dicas a respeito dos tipos de fisioterapia oferecidos pelo nosso plano. É com você, Vitória. Já conhece os tipos de fisioterapia da clínica Santa Saúde Consultas? Lá você encontra fisioterapia ortopédica, fisioterapia neurológica, fisioterapia cardíaca e fisioterapia urológica. Os atendimentos ocorrem na unidade Ana Costa, que fica localizada na Avenida Ana Costa, 290, no bairro Gonzaga, em Santos. Na unidade de Praia Grande, localizada na Avenida Presidente Kennedy, 1947, no bairro Vila Guilhermina. E na unidade do Guarujá, localizada na Avenida Ademar de Barros, 2269, bairro Vila Santa Rosa. Para mais informações, acesse o site santasaudeconsultas.com.br ou ligue no telefone 13 3035 2708. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Obrigado, Vitória. A fisioterapia é uma importante ferramenta para a gente se recuperar, principalmente de procedimentos cirúrgicos. Santa Casa e você prossegue. Agora nós vamos ao quadro médico com a doutora Elaine Mancilha, que vai falar a respeito do transplante de medula óssea e a importância da doação. Preste atenção. Olá, meu nome é Elaine Mancilha, eu sou médica hematologista, especializada em transplante de medula óssea, trabalho na Santa Casa de Santos e no Santa Saúde, na clínica Amos, que é no 7º andar aqui da Santa Casa, do Santa Saúde. Eu hoje estou aqui para conversar com vocês a respeito da doação de medula óssea, tá? O transplante de medula óssea, em muitos casos, é a única terapia curativa para doenças hematológicas e oncológicas no geral, principalmente leucemias agudas e aplasia de medula, tá? É necessário que as pessoas se conscientizem da necessidade da doação. É muito difícil encontrar um doador compatível. E existe um banco nacional de medula óssea que se chama Redome. Este banco se conecta com outros bancos do mundo, mas o do Brasil é o 3º do mundo, ok? Para fazer essa doação, o ideal é que a pessoa interessada vá até o Hemonúcleo de Santos, que fica dentro do Hospital Guilherme Álvaro, o endereço está passando aqui embaixo. Para fazer essa doação, é só chegar lá e vai doar um pouco de sangue, um tubinho apenas, com 3 ml, e vai ficar guardado dentro do hemonúcleo e mandado para o registro que fica no INCA, no Rio de Janeiro. Guardada essa amostra e é feita uma série de testes. Uma vez encontrado um receptor compatível, é solicitada a presença e vai ser conversado com esse doador se ainda mantém o interesse, tá? Então, vamos ajudar essa causa, que é uma causa muito importante. Existem muitas pessoas aqui na nossa região aguardando um doador compatível. Obrigada. Obrigado, doutora Elaine. Seja você também o doador. Não é nada de mirabolante, você não vai sentir dor, você vai doar apenas um tubinho de sangue. E esse ato, essa doação, pode salvar muitas vidas. Seja você também um doador. Eu vou chamar agora Vitória Simões, que vai falar a respeito de uma programação no dia 26, a respeito do Setembro Amarelo, mês de prevenção e conscientização ao suicídio.
É com você, Vitória. Você sabia que o Santa Previne realiza diversas ações de promoção e prevenção à saúde? Nesse mês irá acontecer a campanha do Setembro Amarelo, mês de conscientização e prevenção ao suicídio. E a psicóloga Jaimara irá falar sobre o tema. O evento é gratuito e será aberto a todos os beneficiários do plano Santa Casa Saúde. Já anota a data para não perder. Dia 26/9, segunda-feira, às 9 horas, na unidade 5 da Clínica Santa Saúde Consultas, que fica localizada na Avenida Conselheiro Nébias, 592, no bairro Boqueirão, em Santos. Venha participar conosco desse bate-papo. Sua vida importa. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Obrigado, Vitória Simões. Gente, então já sabe, dia 26, das 9 às 10 da manhã, compareça, bata um papo, converse a respeito, pegue informações e aí você, quem sabe, pode ajudar alguma pessoa, algum parente que esteja passando por essa dificuldade, pensando no pior. É sempre bom a gente estar perto e poder ouvir quem está precisando. Santa Casa, e você vai fazer um rápido intervalo. Na volta, temos uma entrevista com o médico psiquiatra Dr. Bruno Reis, falando sobre o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. É rapidinho. Já notou como as coisas passam rápido demais? E tudo bem, afinal evoluir é viver. E viver é ter saúde para sua família e amigos. E pensando nisso, o Plano Santa Casa Saúde oferece o que há de melhor e mais moderno para curtir a sua vida. Um plano completo que pensa na prevenção, que conta com o maior e mais completo hospital da região, além de uma clínica de especialidades com ampla rede médica. Faça seu plano de vida. Faça seu Plano Santa Casa Saúde. É comum pensar em doação de sangue apenas em momentos críticos, quando a necessidade é sentida por amigos ou familiares. E se você precisasse de sangue? Uma única doação pode salvar vidas e um simples gesto pode gerar milhões de sorrisos. Então, por que não transformar esse gesto em um hábito? Porque para quem doa, são alguns minutos e para quem recebe, é uma vida inteira. Procure o Banco de Sangue da Santa Casa de Santos e seja um doador. Doe sangue, doe vida, doe amor. Apoio Biomega. Talvez até dê para notar que eu não durmo bem há algum tempo. Mas apesar do trabalho e da rotina do dia a dia, eu não me esqueço de praticar o olho no olho, o cuidado, o respeito e o amor. E eu faço isso com a maior satisfação, porque eu tenho a missão mais bonita desse mundo: salvar vidas. Eu sou a Medicar. Muito mais do que um serviço de ambulâncias, sou um conjunto completo de soluções em saúde. Você pode contar comigo, em casa, por videochamada ou no consultório. Medicar. Muito mais do que você vê. A Ativa Saúde é uma corretora conceito em administração de benefícios. Tem a missão de trazer as melhores soluções nos segmentos de saúde, seguros e benefícios em produtos individuais, familiares e empresas, prestando o melhor atendimento com transparência, respeito, dedicação e humanização. Avenida Senador Feijó, 686, loja 106, piso térreo Santos. Telefone 13-3232-1666. Nosso WhatsApp 13-99121-9947. Ou pelas nossas redes sociais. Ativa Saúde. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. A Centerlimp Santos. Há mais de 38 anos especializada em soluções de higiene e limpeza profissional. Estamos em todo o litoral paulista, trabalhando com os melhores produtos e marcas do mercado mundial, levando inovação e economia para nossos clientes. Avenida Conselheiro Nébias, 346, Santos.
Santa Casa e você já está de volta agora para o segundo bloco, onde eu entrevisto o médico psiquiatra, Dr. Bruno Reis. Dr. Bruno Reis, bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer, Guto, estar aqui. Sempre um prazer falar com vocês. Sempre um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Nesta entrevista, vamos falar especificamente sobre o Setembro Amarelo, que é o mês dedicado a falarmos mais a respeito da prevenção ao suicídio. É um tema muito delicado, mas que precisa e deve ser discutido. Então, Dr. Bruno Reis, a minha primeira pergunta é: por que o setembro, por que o mês de setembro foi escolhido para se discutir o suicídio, a prevenção ao suicídio? Bom, a história, né, ela vai remeter a 1994, em que, infelizmente, começou com uma história trágica, né, mas de um jovem americano de 17 anos que tirou a própria vida. E qual que era o contexto disso, né? Pegou todo mundo de surpresa e ele era muito habilidoso na restauração de carros. Ele havia terminado de restaurar um Mustang e tinha pintado da cor amarela. E no funeral desse jovem americano, os amigos dele lembraram desse carro amarelo e levaram fitas amarelas com recados dizendo: você é importante, se você não estiver bem, converse sobre isso. Então a cor amarela ela veio disso, né? E setembro ela tem a ver com essa data e a ver também com essa campanha, né? Ela se espalhou e ela foi eleita, né, esse mês pela Organização Mundial de Saúde, pela Associação Brasileira de Psiquiatria, pelo Ministério da Saúde, e entrou no calendário, né, dos meses relativos à prevenção quando a gente fala de saúde pública. Da mesma forma que a gente tem o Novembro Azul, o Outubro Rosa, que nos lembram de outras condições de saúde, o Setembro Amarelo ele entra também para a gente falar dessa questão relacionada ao suicídio e também à saúde mental como um todo. Falando nessa, você citou o caso desse jovem norte-americano, existe um perfil das pessoas que cometem suicídio no Brasil? São jovens, são pessoas mais de meia idade, são mais idosos? Existe um mapeamento a respeito disso? Existe, né? Então, os estudos hoje, como que a gente coleta esses dados, né? A porta de entrada relacionada aos dados de suicídio é o pronto-socorro. Então, é uma condição de notificação compulsória. E desde os anos 2000, o Brasil e o Ministério da Saúde são signatários de um tratado da Organização Mundial de Saúde que tinha como objetivo reunir condições financeiras para desenvolver meios preventivos em relação ao suicídio. Lembrando que o suicídio é uma causa de morte evitável, diferentemente de condições cardiovasculares, condições neurológicas, né? O suicídio ele é absolutamente evitável e por isso a ideia de se falar sobre isso, de trazer informações e de se prevenir, né? Então, esses dados eles chegam via pronto-socorro e tem a notificação compulsória e a partir disso a gente vai coletando esses números e vai entendendo, né? Qual parte da população que está sendo mais atingida, quem que tá tendo mais suscetibilidade, né, a esse ato de tirar a própria vida. E os dados mostram o seguinte, que nos últimos 20 anos no Brasil, a curva de suicídios, né, em relação aos jovens de 15 a 29 anos, ele tem aumentado e também tem aumentado na outra ponta da faixa etária, que seriam os idosos, né, acima de 65 anos, também eles têm esse número aumentado. Então a gente vê que ela é um pouquinho estratificada, né, diferenciada em relação à idade, mas as pessoas elas compartilham situações semelhantes e características semelhantes que levaram a esse desfecho. É mais homem, é mais mulher e tem também aí a condição econômica que influi nessa tomada de decisão que é tirar a própria vida. Exatamente, Guto. Então, a gente vê que é uma condição de inúmeros fatores, né? Se a gente considerar que saúde, ela significa um bem-estar biopsicossocial, a gente vê que a parte social relacionada a condições financeiras, condições socioeconômicas, ela tem uma influência, nesse caso, em relação ao suicídio. E as condições de saúde mental também vão ter influência nisso, e as condições de saúde física também. Então, qual que seria mais ou menos um perfil? Então, a proporção ela é maior, né? São mais homens que tiram a própria vida do que mulheres.
Hoje é a segunda causa em relação aos mais jovens, né, no mundo inteiro, segunda causa de morte, né, de 15 até 29 anos já é o suicídio, e em geral estão compartilhando a mesma situação. Qual seria? Poucos vínculos familiares ou com amigos, então pessoas que têm mais a tendência ao isolamento, a ficarem sozinhas, que têm pouca sustentação de vínculo afetivo, pessoas que estão com problemas financeiros, então relacionados a dívidas, ou então a situações socioeconômicas mais baixas, tem chance maior também de chegar a esse desfecho. Também pessoas que têm problemas relacionados a álcool e drogas, também aumenta muito o risco, né, relacionado ao suicídio. E a questão do sexo, né, do gênero da pessoa, né? Homens têm maior propensão, pensando mais nessa condição impulsiva, que característica do gênero masculino em relação ao gênero feminino. Então, a gente desmistifica, né, dessa forma aquela ideia de que só quem tem depressão é que está sujeito a esse ato, ou só quem tem algum tipo de doença mental que acaba cometendo suicídio, tirando a própria vida. Então, a gente vai tirando um pouquinho disso e vai vendo que todo mundo, de alguma forma, pode estar sujeito a momentos mais complicados, mais estressores e passar, né, essa ideia nesses momentos. Você tocou numa questão importante. É um momento, o suicídio, ele é uma coisa que a pessoa vai planejando e ela vai deixando pistas para os familiares, para os amigos, para algum conhecido, enfim. E também essas pistas seriam algum tipo de pedido de ajuda. Olha, eu estou prestes a cometer aqui um ato extremo, eu preciso de ajuda. A gente tem como identificar isso, doutor Bruno? É muito bem colocado, né? E é por aí, né? Esses sinais, eles são sinais gerais e vão ter a ver com os seguintes quesitos, mudanças abruptas do humor. Então, a pessoa que passa a ter um comportamento subitamente assim, mais irritado, mais impulsivo, ou então com maior isolamento, uma mudança do padrão de humor e de comportamento dela. Isso é um sinal de alerta, né? Outro, mudança em relação à qualidade do sono. Então, muitas vezes, dificuldade de dormir, ou sonolência diurna, um sono não reparador, essas alterações também chamam a atenção. Mudanças repentinas na alimentação, também é um quadro que a gente observa, né? Passando a comer em excesso subitamente, ou então deixando de se alimentar e começando a perder peso, isso também é um sinal de alerta. A gente vê também mudanças no sentido dos hábitos, passar ao consumo excessivo de bebida alcoólica, ou então começar a fazer uso de substâncias ilícitas, que consequentemente vão trazer mudanças comportamentais, também é um outro sinal de alerta para a gente ver que a pessoa pode estar passando um momento que é mais complicado. E como você viu, como você disse, né, serve de alerta para todo mundo, percebendo essas mudanças que são mais abruptas, a ideia é a gente estar disponível para a escuta dessas pessoas, né? Não necessariamente que a gente precise resolver ou se colocar nessa disposição de resolutividade dos problemas delas, mas estarmos lá disponíveis para escutar e para ouvir já abre uma chance para a gente perceber esses riscos e assim, né, a partir disso, a gente tomar as atitudes que sejam necessárias para evitar o desfecho trágico. Tudo é evitável? Quando a gente falou aí, por exemplo, das dívidas, e você falou da resolutividade do problema. Como que a gente pode separar? Porque, de repente, bom, eu tô com uma dívida, eu vou me matar. Eu acho que não é bem assim. Então, isso pode ser também usado pela pessoa como uma muleta. Olha, me ajuda, senão eu vou cometer uma bobagem aqui. E isso, olha, você se endividou aqui, a gente resolve. Aí daqui a pouco o cara tá endividado de novo. E aí ele fala de novo em suicídio. Existe como separar, e aí eu acredito que só a ajuda especializada é que pode ter essa sensibilidade e dividir o caminho. Olha, você está com uma tendência de gastar muito, você tem um problema aqui, mas você tem que resolver, e esse problema é facilmente contornável, e você não é um suicida porque você não está com esse pensamento só por causa da dívida. Existe essa divisão? Existe sim, né? Então, a gente entender muitas vezes que a comunicação espontânea, numa forma de ameaça, ou numa forma de, tá acontecendo tal coisa, e se você não me ajudar, eu vou fazer tal, vou pensar em tirar a própria vida, a gente entender isso como uma forma de comunicação
que geralmente é extremamente eficaz num primeiro momento, né, Guto? Então, imagina, quem é que não para o que está fazendo quando algum familiar ou algum colega diz que está tendo um pensamento de tirar a própria vida? Aí você vai investigando e você vai vendo que, na verdade, a pessoa ela está utilizando desse recurso, externando, né, uma vontade, que aliás não seria uma vontade, né, ela estaria utilizando dessa questão de tirar a própria vida, essa questão subterfúgio. Isso, um subterfúgio, uma muleta, né, como você falou, e utilizando disso para ter um ganho secundário, para resolução de uma dívida, por exemplo, ou para evitar outras coisas, por exemplo, como ser despedido do emprego, ou então para evitar o término de um relacionamento. Se você terminar comigo, eu vou me matar. Coisas nesse sentido, que não estão com os outros fatores associados, que são únicos. A gente vê uma correlação muito clara entre uma comunicação de um desejo de morrer frente a uma situação que seria conflituosa e a pessoa não consegue resolver. Aí a gente está falando de outra questão. Aí não estamos falando da elaboração de alguém que está num processo que percebe que a vida não vale mais a pena e que começa a pensar com mais consistência em que a morte poderia ser uma solução, que não aguenta mais o sofrimento, que não aguenta mais toda aquela questão que ela está vivenciando e passa a ver uma possibilidade de encerrar os problemas dela justamente por não mais suportá-los através da morte, que seria algo absolutamente definitivo, que não teria retorno. Então é diferente quando a gente tem uma situação dessa, de alguém que está num processo de adoecimento e que está pedindo ajuda. Ela não está suportando mais aquilo que ela está passando. Logo, a gente pode concluir que é uma pessoa que está buscando o oposto da morte, ela está buscando soluções para continuar vivendo. E aí é diferente dessa situação que você pontuou, em que as pessoas vão ter um ganho secundário ali em algo que é muito mais pontual, né? É só aquela situação que ela está vivendo. E aí a gente consegue perceber conversando, né? Tendo bom senso, a gente tem como distinguir essa questão. Todas as religiões condenam o suicídio. Existe alguma relação entre pessoas que se suicidam e a falta da religião na vida dessas pessoas, ou isso não é levado em consideração? É levado em consideração pensando a religião ou a espiritualidade, a crença de cada um, como um fator protetor. Então, se no geral as religiões elas condenam o suicídio, isso a gente vai entender como um fator que vai auxiliar a pessoa na hora dela ponderar os atos dela, como algo que vai protegê-la desse desfecho. Então, quando a gente vai pensar em todos os fatores que podem influenciar positivamente a pessoa não mais pensar sobre morte, aí vão entrando essas questões da religiosidade, das crenças, da fé, entram também os outros fatores, como eu disse, né, da sustentação familiar, do vínculo afetivo que tem com as pessoas. Se ela está passando um momento em que ela tem mais prazer, ou que a vivência dela está melhor, que ela não tenha tantos problemas como dívidas, ou problemas familiares, ou problemas com os hábitos, drogas e afins. Então, na verdade, ele entra então como um fator que é importante da gente destacar, porque acaba sendo um reforçador protetivo para a pessoa. Então, a gente destaca que aquilo se a religiosidade ocupa um espaço importante na vida daquela pessoa, na verdade a gente tem que então fomentar isso no sentido da proteção que vai trazer para evitar o ato suicida no caso. A gente vive numa época muito tecnológica, Dr. Bruno. Até que ponto este aparelho aqui, o celular e as redes sociais, nos fazem viver cada vez num mundo mais restrito, mais fechado, mais longe do real? E até que ponto essas novas tecnologias podem contribuir para nós termos pessoas com esse viés suicida? A falta de contato com outras pessoas, o contato físico. Hoje nós vemos muito nos restaurantes, né, as famílias, cada uma com seu celular, cada uma interagindo ali com o seu aparelho e ninguém trocando ideias com a pessoa que está na frente na mesa. Isso também é levado em consideração pelos médicos? Isso, e como um fenômeno social, a gente tem que conversar sobre isso, né? Acho que isso é fundamental pensando numa base. Então, vamos lá, a questão do celular, tem tudo ali muito disponível, muito rápido, e o uso das redes sociais
ferramentas que foram criadas para nos aproximar e que vêm, na verdade, nos distanciando, né? Então, a gente acha que sim, tem uma correlação, principalmente porque nas redes sociais a gente consegue publicar ou mostrar apenas um lado daquilo que a gente gostaria que fosse visto. Por outro lado, quando a gente vai ver as outras pessoas e vai vendo as publicações ou os conteúdos que eles colocam nessas redes sociais, a gente também vai sendo impactado e influenciado muito pela estética, muito por aquilo que se vê, e não aprofundando, né? não entrando em contato com outras questões importantes como as nossas emoções. Então, o que acontece? A gente está sempre vendo lá o feed de notícias, né, dessas redes e vê fulano está viajando num lugar super bacana, ciclano mostra foto de um prato de um restaurante muito legal, então tira uma foto e mostra que, olha, eu estou com um corpo que eu sempre atingi, que eu sempre quis conquistar, e isso vai trazendo para a gente essa superficialidade e colocando algo que passa a ser mais inatingível. E isso vai nos distanciando também, além das nossas emoções, mas também vai nos desconectando da realidade e a gente passa a não lidar muito com as frustrações, achando que tudo é possível, que as recompensas elas têm que ser imediatas. Então, tudo isso, né, causado muitas vezes pela má utilização dessas ferramentas que a gente tem hoje em dia. Então, no fundo, o que isso traz principalmente para as novas gerações, né? É uma sobrevalorização do impossível, né? Do corpo perfeito, de sempre ter que estar com felicidade, da obrigação de sempre estar bem, de distanciar do contato com as frustrações e com os problemas que a gente precisa saber vivenciar, isso vindo desde a infância. Então, a geração, na verdade, ela vai passar a ter menos contato com isso, logo ela vai ter menos resolutividade de problemas, vai ter uma resiliência muito mais reduzida. E quando a gente vai enfrentando no final da adolescência, na idade adulta, os problemas reais que a vida nos impõe, na verdade a geração ela vai estar muito mais despreparada, com menos ferramentas para poder lidar com isso. Se a gente considerar então um cenário em que já próprio da idade já tem mais impulsividade e já vendo de base da geração que não tem mais condições de lidar com os problemas, a gente passa a ter um aumento, obviamente, do número de pessoas que cometem suicídio, mas muitas vezes pela impaciência, pela impulsividade e por não estar mais conseguindo lidar com os problemas. Isso é uma questão muito séria das redes sociais que você trouxe e isso precisa ser muito mais conversado na base familiar para se saber utilizar de uma forma melhor. Doutor Bruno, estamos chegando no minuto final da nossa entrevista, passou muito rápido, mas eu queria que você, nesse minuto final, pudesse dar um recado para as pessoas que estão nos assistindo e um caminho, se alguém estiver passando por alguma dificuldade, o que deve fazer, principalmente os familiares que observarem alguma mudança, como você já citou, mas que percebam alguma diferença, o que elas devem fazer? Muito bem, então o recado é o seguinte, né? Falando de saúde mental como um todo em relação ao suicídio, olha, busque ajuda, não tenha vergonha, se dê o valor de reunir essas energias, essa força para conseguir buscar apoio, buscar uma palavra, conversar com alguém, quando essa ideia de tirar a própria vida ela passa na cabeça. Isso é uma ideia momentânea, que tem solução, ela é evitável, não tenha receio, não entre no estigma em relação a toda essa questão e sempre buscar ajuda. Um bom caminho é falar com familiares, os familiares e amigos, quando perceberem isso, estarem disponíveis e escutarem o que a pessoa está sofrendo naquele momento, e sempre lembrar, pessoal, da ação do CVV, né, o número 188, que é de fácil acesso, todo mundo pode ligar para os voluntários do CVV, o Centro de Valorização da Vida, que muitas vezes, naquele momento mais agudo, mais complicado, estão disponíveis para escuta, ajudam a aliviar o nosso mal-estar e sofrimento e evitam, muitas vezes, esse desfecho mais trágico. Doutor Bruno Reis, muito obrigado pela entrevista. Temos que valorizar a nossa vida, o nosso bem maior. Então, fica aqui o meu agradecimento e parabéns pelas dicas aqui e pelo seu engajamento na questão, principalmente aí nesse mês, da prevenção ao suicídio. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Guto, a disponibilidade e a importância do espaço colocado para a gente falar dessas questões tão delicadas e tão importantes. Muito obrigado. A gente que agradece. Santa Casa e você fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição.
Santa Casa e você. Apoio Center Limpe, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Crismed, compromisso com a saúde. Biomega, medicina diagnóstica.